Meu nome é Marlene. Tenho 34 anos. E no churrasco da minha família nessa primavera, pela 8ª vez no ano, minha irmã se inclinou sobre o meu noivo na frente de 30 parentes. Ela colocou a mão no braço dele. Sorriu do jeito que sempre sorri, devagar, com aquela certeza, como se o quintal inteiro pertencesse a ela, e falou alto bastante para todo mundo ouvir. Você podia arrumar coisa melhor que ela. Me liga quando descobrir isso. Meus pais riram. Minha mãe riu de verdade. Eu estava parada na mesa de sobremesa com uma faca na mão, cortando um bolo de festa. Não levantei os olhos. Pedaço nos quadrados, mão firme, do jeito que me ensinaram a manter a paz desde antes de eu saber soletrar meu próprio nome. Foi então que Rafael pousou o copo na mesa. Ele não levantou a voz. Caminhou direto até a mesa dos meus pais, enfiou a mão dentro do paletó e, antes de eu continuar, se o seu peito já está apertado, dá um segundo para curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda essa história a chegar em quem precisa ouvir ela hoje à noite, e me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário. Eu sou a Marlene. Essa é a história da mentira que minha família contou por 13 anos e da noite em que ela finalmente ficou sem espaço para se esconder. Vamos voltar ao começo. Cresci numa casa de tijolinho numa rua tranquila nos arredores de Curitiba, no Paraná. 2 filhas, um casal de pais e uma regra que ninguém nunca disse em voz alta. A regra era simples, a Bruna era frágil, eu era forte. Bruna é minha irmã mais velha, 4 anos mais velha. Desde o dia em que entendi o que era linguagem, entendi eu fornecia essas coisas. Silêncio, espaço, paciência, o último pedaço de tudo. O quarto menor, a culpa. Quando a culpa precisava cair em alguém. Minha mãe, Corina, tinha um dom de fazer isso soar como um elogio. Você dá conta, Marlene. Ela dizia isso sobre tudo. Um aniversário cancelado, uma apresentação de dança que ninguém foi ver, uma irmã que entrava no meu quarto e saía com o que quisesse. Você dá conta. Aos 13 anos eu já acreditava nela. Aos 26 eu tinha construído uma personalidade inteira em cima de dar conta. Meu pai, Roberto, tinha um único trabalho nessa família, e ele o fazia bem. Mantinha a paz. Não a paz de verdade. Aquele tipo de paz onde nada se resolve e ninguém tem permissão de sentir nada. Não faz cena, ele dizia. Falava desse jeito que outros pais falam eu te amo. Então eu virei uma pessoa que não fazia cena. Virei enfermeira. Enfermeira pediátrica, que é um trabalho construído quase inteiramente em cima de ficar calma enquanto alguma coisa está dando errado. Eu era boa nisso. Ainda sou boa nisso. Por muito tempo, achei que essa era a melhor coisa em mim. Não vacilar. Aí eu conheci o Rafael. Foi em 2017. Um churrasco de um amigo em comum, uma cadeira de praia dobrável, um prato de papel amolecendo na minha mão. Ele dava aula de história no ensino médio e falava de história do jeito que algumas pessoas falam do mar. Me disse que história é só o que os vencedores escrevem, a não ser que alguém guarde os originais. E ele guardava tudo: ingresso de cinema, cartão de aniversário, o recibo do nosso primeiro café. Eu zoava com ele por causa disso. O homem não conseguia jogar um papel fora. Mas aqui está o que eu mais lembro daqueles primeiros dias. Rafael foi a primeira pessoa que me perguntou o que eu queria, não o que eu conseguia dar conta, o que eu queria. Nas primeiras vezes eu não tinha resposta. Tive que aprender a pergunta. Namoramos quase 4 anos. Ele pediu minha mão no mês passado, numa terça-feira qualquer, na nossa própria cozinha, sem plateia nenhuma. Disse que não queria dividir aquele momento com uma multidão. Eu chorei. Ele não pediu para eu parar. E entendi devagar, do jeito que um amanhecer acontece, que eu tinha passado a vida inteira esperando permissão para sentir as coisas, e esse homem nunca ia me obrigar a pedir. Eu era feliz. Quero que isso fique bem claro. Eu era feliz. Começamos a planejar um casamento de verdade. E aqui está uma coisa que eu não esperava. Planejar um casamento na minha família significava planejar para 30 parentes, porque é esse o número que minha mãe considera inegociável. Tias, tios, primos, primos de primos. Minha família é grande, barulhenta e muito orgulhosa de ser uma família.
A gente se reúne o tempo todo, aniversário, feriado, ocasião meio inventada. Eu costumava achar que éramos aquela família, a família unida, o tipo que uma pessoa solitária ia querer ter. Tive que olhar bem de perto para enxergar que toda aquela proximidade era só isso. Proximidade. 30 pessoas em pé, perto umas das outras, combinando em silêncio de não perceber as mesmas coisas. Rafael percebeu isso antes de mim. Depois do terceiro ou quarto encontro de família, ele falou uma coisa que eu ri na hora. Disse: Sua família não tem exatamente conversas. Tem um roteiro, e todo mundo sabe a sua fala, e o ponto da noite inteira é que ninguém sai do roteiro. Falei que ele estava sendo dramático. Não estava. Estava sendo historiador. Estava lendo a fonte primária. E então, no verão passado, o casamento da Bruna terminou. Não vou fingir que sei tudo sobre o divórcio dela. Sei que não foi suave. Sei que ela se mudou para um apartamento a 20 minutos da casa dos meus pais. E sei que minha mãe começava todo o telefonema daquele ano do mesmo jeito. Sua irmã está passando por um momento muito difícil. Eu tinha pena dela. Seja lá o que vier a seguir nessa história, preciso que você entenda. Quando minha irmã voltou para casa destroçada, a primeira coisa que senti foi pena. A segunda coisa que senti, eu ainda não tinha nome para ela. Aconteceu no jantar de aniversário da minha mãe, em julho passado. Bruna chegou atrasada. Sentou ao lado do Rafael em vez de sentar ao meu lado e colocou a mão espalmada no antebraço dele enquanto ria de uma coisa que ele nem tinha dito. A mesa inteira riu com ela. Meu pai sorriu olhando para o próprio prato. Minha mãe assistiu a cena inteira e não disse absolutamente nada, e a coisa sem nome atravessou com meu corpo, fria, familiar, como uma corrente de ar entrando por baixo de uma porta que eu achava que já tínhamos fechado e trancado havia anos. Falei para mim mesma que estava só cansada. Falei para mim mesma que não era nada. Eu já tinha dito exatamente essa frase antes, muito tempo atrás, sobre um outro homem, para explicar por que aquela corrente de ar pareceu tão familiar. Preciso te levar mais para trás do que o Rafael. Preciso te levar até a feira de ciências. Eu tinha 13 anos. Passei 8 semanas construindo uma maquete de pulmão funcional com uma garrafa de plástico e 2 balões. Treinei a explicação no espelho do banheiro até conseguir falar sem gaguejar. Ganhei o terceiro lugar na minha turma. Nunca tinha ganhado nada antes. Cheguei em casa segurando aquela fita como se fosse feita de vidro. Na mesma semana, Bruna tinha conseguido um papel numa peça de teatro amador, um papel pequeno, 4 falas. E quando eu entrei em casa com a minha fita, minha mãe já estava no telefone com minha tia, descrevendo as 4 falas da Bruna como se fosse Broadway. Esperei. Levantei a fita quando ela finalmente olhou para mim. Ela sorriu e disse: Que legal, benzinho, guarda isso num lugar seguro. Depois voltou para o telefone. Enfim, você precisa ouvir a Bruna fazer esse monólogo. Não era um monólogo. Eram 4 falas. Mas esse é o momento que eu quero que você guarde, não porque foi cruel. Não foi, na verdade. Foi só o formato das coisas. Existia uma filha cujas 4 falas eram um triunfo, e uma filha cuja fita azul foi para um lugar seguro e nunca mais foi mencionada. Encontrei aquela fita anos depois numa gaveta. Minha mãe tinha razão. Estava num lugar seguro. Seguro significava esquecida. Esse foi o molde. Tudo depois disso só foi despejado dentro dele. Quando eu tinha 19 anos, abri mão do meu verão para cuidar da minha avó depois de uma cirurgia. Bruna devia dividir as semanas comigo. Ela foi para o litoral em vez disso. Quando minha avó agradeceu a família no Natal, agradeceu a Bruna por ter estado lá. Bruna sorriu e aceitou. Minha mãe cruzou o olhar comigo pela mesa e deu um pequeno aceno de cabeça. O aceno queria dizer: Você dá conta, não faz cena. E eu não fiz. Mas a história de verdade, aquela que explica a corrente de ar embaixo da porta, essa começa quando eu tinha 25 anos. O nome dele era Diego. Conheci o Diego no segundo ano da faculdade. Foi o primeiro namorado que levei para casa, porque foi o primeiro em quem confiei o suficiente para deixar chegar perto da minha família. Era fácil de conviver. Ele ria das minhas piadas meio segundo antes de todo mundo, como se estivesse esperando por elas. Por uns 10 meses,
Eu fui uma versão de mim mesma que eu nunca tinha conhecido. Mais leve, mais alta, uma garota que ocupava espaço. Minha mãe percebeu. Lembro disso claramente. Ela me viu ganhar vida naquela primavera e o rosto dela fez uma coisa para a qual eu não tinha palavra na época. Tenho a palavra agora. Não era felicidade por mim. Era um tipo de contabilidade, como se um recurso que ela sempre tinha considerado permanentemente escasso tivesse subido de repente e ela não tinha certeza se gostava do novo número. Levei ele para a casa de praia da família naquele verão, num fim de semana longo. No segundo dia, notei que Bruna tinha mudado, usava roupas diferentes. Arrumava motivo para estar onde o Diego estivesse. Ria das piadas dele do jeito que depois ia rir das do Rafael, um pouquinho alto demais, a mão um pouquinho tempo demais no braço dele. Falei para mim mesma que estava imaginando coisa. Na terceira noite, voltei de uma caminhada e os encontrei no ancoradouro. Bruna estava muito perto dele, perto bastante para eu parar no caminho e prender a respiração. Não fiz cena. Claro que não fiz. Voltei para casa no escuro. Deitei no quarto pequeno. O quarto pequeno sempre foi meu, e fiquei olhando para o teto, construindo explicações cuidadosas e razoáveis até o sol nascer. Eles só estavam conversando. O ancoradouro é um lugar agradável. Eu sempre tive boa imaginação e um péssimo hábito de apontar ela contra mim mesma. Mas o Diego se afastou de lá poucos dias depois, quando já estávamos em casa. Me contou que Bruna o tinha beijado na praia. Me contou que ele tinha parado aquilo. Estava tremendo quando falou. Não conseguia olhar para mim. Fui até meus pais. Quero que você imagine essa cena. Uma garota de nem te indigo, de 25 anos, indo até a mãe e o pai dizer: Minha irmã beijou meu namorado. Foi isso que aconteceu. Bruna não chorou. Bruna não negou. Bruna sorriu, daquele jeito que ela sorri, e disse a frase que ia ecoar pelos próximos 13 anos da minha vida. Foi um teste, Marlene. A gente só estava testando ele por sua causa, para ver se ele era leal. Sinceramente, você devia estar me agradecendo. E meus pais concordaram com a cabeça. Concordaram. Meu pai falou algo sobre como era melhor saber logo. Minha mãe disse que a Bruna estava cuidando de mim. Ninguém perguntou para o Diego como ele se sentia por ter sido testado. Ninguém me perguntou absolutamente nada. Lembro de ficar parada na sala dos meus pais depois, segurando aquele veredito nas mãos como se fosse algo quente. Lembro de pensar, mas aconteceu. Ele me contou. Ela nem negou. E lembro de olhar para os três, minha mãe, meu pai, minha irmã, se acomodarem tão confortavelmente dentro da palavra teste. Se acomodaram nela como quem se senta numa cadeira que já os segurou 1000 vezes. Servia neles. Claramente já tinha servido antes. Eu devia ter percebido isso. Aos 25 anos, não percebi. Aos 25 anos, quando 3 adultos te dizem que o chão é o teto, você começa a andar de mãos. Diego foi embora poucas semanas depois, em silêncio, do jeito que fazia tudo. Me disse que não conseguia estar numa família que funcionava do jeito que a minha funcionava, que sentia muito, e que esperava que um dia eu também conseguisse sair. Não lutei por ele. Quero ser sincera sobre isso. Naquela altura, eu já tinha sido tão bem ensinada de que o problema era eu, que deixei ele ir embora quase com alívio, como se a saída dele provasse que a família estava certa e poupasse todo mundo do trabalho de discutir. Ajudei ele a carregar a mala até o carro. Disse que entendia. Acenei. Depois entrei em casa e cortei um bolo de aniversário de alguém em quadradinhos iguais e não fiz cena. E depois que ele foi embora, meus pais chegaram ao veredito final. Em voz alta, mais de uma vez, onde os parentes pudessem ouvir. A Marlene simplesmente não consegue segurar um homem. Aquilo é o fato da família. Não, Bruna beijou o namorado da irmã. Nunca isso. O fato era que eu não conseguia segurar um homem. O fato era que eu era a filha que fracassava no amor. Carreguei esse fato por 13 anos. Deixei que ele moldasse quem eu namorava, o quanto eu fugia rápido quando as coisas ficavam boas, o quanto eu era grata quando Rafael ficava. 13 anos. E então, num jantar de aniversário em julho passado, vi minha irmã pôr a mão no braço de outro homem. E em algum lugar debaixo do barulho da mesa, ouvi de novo. A palavra teste. Eu ainda não sabia, mas ia acontecer tudo de novo.
Depois daquele jantar de aniversário, Bruna não parou. Ela acelerou. Comecei a contar. Sou enfermeira. Eu conto coisas. Doses, batimentos, horas. Então contei isso também. Teve o feriado em setembro na casa dos meus pais, quando ela sentou no colo do Rafael de brincadeira, porque não tinha cadeira suficiente. Tinham 9 cadeiras vazias. Contei elas também. Teve o casamento da minha prima em outubro, quando ela puxou o Rafael para a pista de dança e disse, bem alto, que eu sempre fui a irmã prática, não a divertida. As pessoas riram. A banda continuou tocando. Teve o jantar, em fim de ano, quando Bruna passou a refeição inteira contando uma longa história sobre um homem que tinha conhecido, e depois virando toda hora para dizer que o Rafael lembrava esse homem. Só que melhor, até que o Rafael se levantou discretamente para ajudar a lavar a louça só para sair daquela cadeira. Fui atrás dele na cozinha. Ele estava parado na pia, com as mãos na água, completamente imóvel. Eu tô bem, ele disse antes que eu perguntasse. Não estava. Nenhum dos dois estava. A gente só estava muito bem treinado. Teve o Natal, quando ela deu ao Rafael um presente, um relógio bonito, e me deu uma vela. Ela tinha guardado os recibos na mesma sacola. Eu vi. O dele custou mais que uma semana do meu salário. Teve um aniversário em fevereiro, um chá de bebê em março, toda vez a mesma coreografia, a mão no braço, a inclinação, o comentáriozinho sobre como ele tinha sorte, como eu não merecia bem ele, entregue com um sorriso, para que as palavras nunca pudessem ser pegas e seguradas contra ela. 7 vezes entre julho e abril. Eu contei 7. E toda vez, meus pais faziam a mesma coisa. Riam, ou olhavam para outro lado, ou meu pai soltava a frase. Não faz cena, Marlene. É sua irmã. Só uma vez tentei falar com minha mãe diretamente. A gente estava lavando louça. Falei com cuidado, na minha vozinha mais baixa. Mãe, o jeito que a Bruna é com o Rafael me deixa desconfortável. Minha mãe nem desligou a torneira. Ai, Marlene, você sempre foi tão sensível. Sua irmã está passando pelo pior ano da vida dela. Ela só está se divertindo um pouco. Não tira isso dela também. Como se eu já tivesse tirado alguma coisa. Tentei uma vez com a Bruna também. Liguei para ela. Mantive a voz nivelada como um prontuário de hospital. Falei: quando você toca no Rafael desse jeito, isso me machuca. Estou pedindo, como sua irmã, para você parar. Teve uma pausa na linha. E então Bruna riu, não de forma cruel. Essa era a questão. Riu de um jeito caloroso, como se eu tivesse dito algo fofo. Marlene, ela disse, você sempre foi tão séria. Eu tô sendo simpática. Se você se sente ameaçada por simpatia, isso é uma coisa que você devia rever pro bem do seu casamento. Disse que me amava. Desligou. E eu fiquei ali segurando o telefone, sentindo, de algum jeito, que devia um pedido de desculpas para ela. E aqui está a parte da qual menos me orgulho. Eu acreditei nela um pouco. Fui para casa e fiquei acordada me perguntando se o problema era eu, se eu era invejosa, se eu era, de alguma forma, o tipo de mulher incapaz de deixar a irmã enlutada ter um único momento leve. Isso é o que anos de treinamento fazem com você. Te dizem que o chão é o teto por tanto tempo que, quando finalmente você bate a cabeça, se desculpa com o quarto inteiro. Rafael viu isso. Nunca me fez sentir pequena por causa disso, mas viu. Depois do chá de bebê de março, no carro, ele ficou muito quieto. Depois disse: Marlene, você sabe que nada disso é sobre você, né? Falei: eu sei. Não sabia. Falei do jeito que se fala uma fala que te entregaram decorada. Ele olhou para a estrada por um longo momento. Depois disse uma coisa que eu só entendi muito depois. Acho que preciso parar de ser educado sobre isso. Achei que ele quisesse dizer que ia falar alguma coisa para Bruna. Colocar um limite. Ficar mais frio no próximo evento. Era isso que eu teria feito. A coisa mais pequena possível. Eu não fazia ideia de que o Rafael já tinha começado, em silêncio, a guardar os originais. Porque tinha uma coisa que eu não sabia. Uma coisa que tinha acontecido em janeiro, às 2 da manhã, enquanto eu dormia. Vou te contar essa próxima parte do jeito que o Rafael me contou, porque eu não estava lá. Eu dormia no quarto ao lado e não fazia ideia de que minha vida inteira estava prestes a virar de cabeça para baixo no escuro. Era uma terça-feira à noite de janeiro.
O celular do Rafael vibrou na mesa de cabeceira às 2 horas, ele quase não olhou. Celular de professor tocando às 2 da manhã, geralmente não é nada. Um robô mensagem, um alerta de tempo. Mas ele olhou, era um áudio de mensagem de voz da Bruna. Ele saiu para o corredor para o barulho não me acordar. Ficou em pé no topo da escada, no escuro, e ouviu o áudio. Ele já me contou o que tinha nele mais de uma vez agora, devagar, para eu conseguir absorver aos pedaços. Bruna estava bêbada, não cambaleando, mas aquele tipo de bêbada calculada e deliberada de uma pessoa que já decidiu alguma coisa. A voz dela estava baixa, quase gentil. Essa foi a pior parte, ele disse. O quanto era gentil. Ela disse o nome dele primeiro, só o nome, como se estivesse experimentando o gosto. Disse que vinha pensando nele desde o dia em que eu os apresentei. Disse que não entendia por que todo mundo fingia não ver aquilo. Disse que eu era uma menina doce, mas pequena, que eu nunca ia saber o que fazer com um homem como ele, e então disse a coisa que fez o Rafael sentar no último degrau, no escuro. Disse: Não existe teste, a propósito. Você sabe disso, né? Seja lá o que te falarem, não existe teste. Nunca existiu. Eu só quero que você pare de se desperdiçar com ela. Não existe teste. Rafael ainda não sabia o que aquelas palavras significavam, não sabia sobre o Diego, não sabia que a palavra teste tinha uma história de 13 anos na minha família. Para ele, naquele momento, era só uma coisa estranha e feia que uma mulher bêbada tinha dito. Mas Rafael é professor de história, e professores de história têm um instinto particular. Quando alguma coisa não se encaixa, eles não jogam fora, arquivam. Ele não apagou o áudio. Ficou sentado naquele degrau por um bom tempo. Me contou depois que o primeiro instinto dele, o primeiríssimo, foi entrar no quarto, me acordar e tocar o áudio para mim. E aí ele se conteve. Olhou pela porta do quarto para mim dormindo. E pensou na versão de mim que ele vinha convivendo havia meses. A mulher lavando louça e se desculpando. A mulher que dizia, eu sei, como quem repete uma fala decorada. A mulher que se encolhia nos jantares de família e depois ficava acordada se perguntando se o problema era ela. Pensou também em outra coisa. Me contou essa parte por último, e baixinho. Pensou em quantas vezes, naqueles meses, tinha visto minha família fazer o trabalhinho diário delas em cima de mim, e quantas vezes ele tinha ficado educado, passado o arroz, mudado de assunto, sido um bom convidado. Tinha-se dito que manter a paz era uma gentileza comigo. Parado naquele degrau escuro, com a voz da minha irmã ainda no ouvido, ele entendeu que aquilo não tinha sido gentileza nenhuma. Tinha sido o mesmo silêncio que todo mundo na minha vida sempre tinha me entregado, só que numa voz mais bonita. E ele decidiu que não ia mais entregar esse silêncio para mim. Percebeu que, se me acordasse com um áudio de 30 segundos, e nada mais, eu não ia acreditar que aquilo me libertava. Eu ia dar um jeito de tornar aquilo minha culpa. Ia dizer que a Bruna estava bêbada. Que gente bêbada fala coisas. Que talvez eu tivesse feito alguma coisa para provocar aquilo. Ele me conhecia. Sabia exatamente o que eu ia fazer com meia-verdade. Eu não queria te entregar metade disso, ele me disse depois. Você passou a vida inteira recebendo metades. Eu queria te entregar o todo, de uma vez, para que ninguém nunca mais pudesse tirar isso de você. Então ele tomou uma decisão naquele corredor escuro. Não ia dizer uma palavra para mim, ainda não. Ia descobrir o que a palavra teste significava. Ia descobrir se aquilo já tinha acontecido antes. Ia reunir todo o original que conseguisse colocar as mãos. E só quando estivesse sólido, só quando fosse algo que minha família não pudesse rir e descartar, ia me trazer. Ele voltou para a cama. Me contou depois que não dormiu nada. Na manhã seguinte, fiz café e reclamei de um plantão duplo. Ele beijou minha testa e disse: Tenha um bom dia. E eu não percebi nada. Absolutamente nada. Naquela mesma noite, depois que eu tinha ido dormir cedo, Rafael sentou na mesa da cozinha e abriu um caderno novinho, capa preta lisa. E na primeira linha da primeira página, escreveu uma única data, a noite em que o áudio chegou. Ele tinha começado a guardar os originais. Preciso te contar o que o Rafael fez nos 2 meses seguintes. Não em resumo, em detalhe. Porque o detalhe é o ponto inteiro.
É a diferença entre um homem que teve sorte e um homem que decidiu. Primeiro, o próprio áudio. Ele não deixou simplesmente guardado no celular, onde uma tela rachada podia apagar tudo. Salvou o arquivo em 3 lugares. Anotou a data e a hora exata em que chegou, 2 da manhã. Anotou que não tinha pedido aquilo, não tinha ligado para ela, nunca na vida tinha ligado para minha irmã. No Brasil, é permitido guardar uma mensagem que alguém decide deixar para você. Bruna tinha pegado o próprio celular, Bruna tinha ligado, Bruna tinha falado. Rafael, o professor de história, simplesmente se recusou a ser o tipo de homem que joga fora uma fonte primária. Depois ele passou pelo celular dele, mensagem por mensagem, voltando meses, e encontrou coisas que eu não sabia que existiam. Bruna vinha mandando mensagem para ele. Não o tempo todo. Ela era mais esperta que isso. Só o suficiente. Uma mensagem depois de cada evento de família. Você parecia cansado hoje. Você merece coisa melhor que cansaço. Uma mensagem num domingo à noite. Ela nem sabe a sorte que tem, né? Uma mensagem à meia-noite sem nenhuma palavra. Só uma foto dela mesma. Rafael nunca tinha respondido nenhuma. Conferi depois. Li cada linha daquela conversa e o lado dele estava quase vazio. Um obrigado, um boa noite, Bruna, 2 vezes e nada mais. Ele não a tinha incentivado, mas também percebi, não tinha me contado, para me proteger. Ele carregou essa decisão como uma pedra, e eu já fiz as pazes com isso. Mas quero ser sincera, foi uma pedra. Ele imprimiu aquelas mensagens todas, em ordem, com as datas aparecendo. Já olhei para aquela pilha depois. Ela não é grossa. Essa é a questão de uma campanha lenta. Em qualquer semana isolada, é só uma mensagem, fácil de descartar, fácil de chamar de simpática. É só quando você põe 11 meses dela numa mesa de cozinha em ordem, com as datas visíveis, que aquilo deixa de ser uma série de momentos e vira uma única coisa paciente, com uma direção. E então ele notou o padrão que mudou tudo. A palavra teste aparecia mais de uma vez. Meses antes do áudio bêbado, Bruna tinha escrito coisas como: eles provavelmente vão te dizer que foi só um teste. Entra na onda. E é mais fácil se você deixar eles chamarem de teste. Era um roteiro. Ela não estava improvisando. Tinha uma explicação pronta guardada no bolso, esperando. E isso significava que a explicação já tinha sido usada antes. Então o Rafael foi atrás do antes. Ligou para minha prima Tainá. Você precisa saber sobre a Tainá. Ela tem 27 anos e filma toda a reunião de família há anos. Não por nenhum motivo especial, só do jeito que algumas pessoas cuidam de jardim, aniversário, feriado, praia, horas e horas disso. Ninguém nunca dava bola para esses vídeos. Era só a Tainá sendo a Tainá com o celular levantado. Rafael perguntou se podia ver os vídeos antigos. A Tainá, ao que parece, esperava a vida inteira que alguém dessa família fizesse uma pergunta de verdade para ela. Entregou tudo. Rafael foi até a casa dela num sábado, me contou depois. Disse que a Tainá o recebeu na porta com o HD já na mão, como se tivesse arrumado a mala para uma viagem. Falou por 2 horas. Contou coisas que eu nunca soube. Que ela tinha sido a criança do canto em toda reunião, aquela para quem ninguém performava, o que significava que era a única que de fato observava. Vinha vendo aquela coreografia havia anos, a inclinação, a mão, o comentário. Só não sabia que era um problema dela fazer alguma coisa a respeito. Eu achava que era só como sua família era, ela disse para ele. Não sabia que era uma coisa que podia estar errada. Rafael assistiu horas de filmagem, sentado na nossa mesa de cozinha com fone de ouvido, depois que eu já tinha dormido. Avançando por anos de parabéns cantados e barulho de quintal. E num vídeo de um fim de semana na praia, quase 13 anos atrás, ele encontrou. Áudio de fundo. Bruna, mais jovem, falando com um parente fora de quadro, sem saber que estava sendo gravada. E naquela voz fácil e certa dela disse: relaxa. Se alguém ficar estranho com isso, a gente só fala que foi um teste para Marlene. As pessoas adoram isso. Faz elas parecerem os mocinhos. Rafael ficou sentado na nossa cozinha escura ouvindo minha irmã, 13 anos mais nova, explicar o truque. Um teste para Marlene. Faz elas parecerem os mocinhos. Foi naquela noite que ele soube do nome Diego. Tainá contou para ele.
Ela era adolescente na época, mas lembrava. Lembrava de mim trazendo para casa um rapaz que ria cedo demais das piadas, e lembrava dele indo embora. E lembrava dos adultos decidindo que era porque a Marlene não conseguia segurar um homem. Rafael escreveu o nome no caderno preto. Diego. Levou 3 semanas para encontrar ele. Diego Almeida. Mora a 2 estados de distância agora. É casado. Tem um filho. Rafael escreveu uma carta cuidadosa e honesta. Explicou quem era. Explicou o que estava acontecendo comigo. Não pediu nada dramático. Só perguntou: Você lembra como aquilo terminou? E você toparia dizer isso por escrito? Por 11 dias. Nada. 11 dias é muito tempo para esperar o passado te responder. Rafael conferia aquela conta todo dia de manhã, antes da escola e toda noite depois. Não me contou que estava fazendo isso, só carregou aquilo sozinho. Me contou depois que meio que esperava que o Diego nunca respondesse, que uma parte dele não queria ser o cara que desenterrava o pior fim de semana de um estranho, mas deixou a carta enviada, porque a alternativa era me entregar uma história com um buraco no meio. E ele tinha prometido a si mesmo: tudo ou nada. Então chegou um e-mail de resposta. Era longo. Rafael leu uma vez e depois veio me achar lavando roupa e simplesmente me abraçou antes de eu saber de qualquer coisa. Antes de eu ter lido uma palavra sequer. Não entendi na hora. Entendo agora. Rafael fechou o caderno preto naquela noite. Tinha o áudio. Tinha as mensagens. Tinha o vídeo de 13 anos atrás. Tinha a Tainá. E agora tinha o Diego Almeida, que lembrava de tudo. Me contou depois: Foi naquela noite que eu soube que finalmente podia te entregar tudo. Ele escolheu um sábado. Lembro que estava chovendo. Ele fez chá, coisa que o Rafael nunca faz, e eu soube antes mesmo de ele abrir a boca que alguma coisa estava vindo. Sentou na minha frente, na mesa da cozinha, e pôs 2 coisas em cima dela: o celular dele e um caderno preto que eu nunca tinha visto. Preciso que você ouça uma coisa, ele disse. E preciso que você saiba, antes de ouvir, que nada dessa mesa é culpa sua. Nada. Só preciso que você lembre disso. Depois tocou o áudio. Reconheci a voz dela na primeira meio segundo. A gente sempre reconhece a voz da própria irmã. Do jeito que fico parada tocava, do jeito que fico parada para tudo. Dizer que queria meu noivo desde o dia em que eu os apresentei. E depois ouvi ela dizer: Não existe teste. Nunca existiu. Alguma coisa aconteceu dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Não foi um colapso. Foi o oposto de um colapso. Foi como se um som que vinha tocando a minha vida inteira, um som alto, fino, ansioso, tão constante que eu tinha parado de ouvi-lo, de repente parasse. Por 13 anos, eu carreguei um fato. Marlene não consegue segurar um homem. Deixei esse fato escolher minhas roupas e abaixar minha voz e encolher minha vida. E ali estava minha irmã, com as próprias palavras, contando a verdade num telefone às 2 da manhã. Não existia teste. Nunca tinha existido teste. Só existia uma mulher que pegava as coisas dos outros e uma família que chamava aquilo de outro nome, mais bonito. Não chorei na hora. Rafael me contou depois que aquilo o assustou um pouco, o quanto eu fiquei quieta. Fiquei sentada naquela mesa de cozinha fazendo as contas da minha própria vida. Contei, para trás, 13 anos de escolhas cuidadosas de me encolher. Toda vez que eu tinha terminado algo bom cedo demais, antes que aquilo pudesse me terminar. Toda vez que apresentei uma pessoa nova para minha família já com os ombros lá em cima, perto das orelhas. Toda vez que ouvi Marlene simplesmente não consegue segurar um homem, e senti aquele pequeno e doentio clique de concordância. Porque as pessoas que me amavam tinham dito aquilo, e com certeza as pessoas que te amam não iam mentir. O áudio não partiu meu coração. Ele reconstruiu alguma coisa. Me contou que a arquiteta de todo o meu medo adulto tinha sido uma mulher que queria o que eu tinha, e uma mãe e um pai que acharam mais barato rebatizar o roubo do que impedi-lo. Depois ele abriu o caderno e me mostrou as mensagens. O Ela Não Te Merece, a foto de meia-noite, a instruçãozinha. Entra na onda, eles vão chamar de teste. Li as respostas dele também. O boa noite, Bruna. O nada. Quero que você saiba que procurei traição nele porque fui treinada para esperar isso. Não tinha lá.
E então ele me deu o e-mail do Diego. Li 2 vezes. Diego escreveu que a Bruna o tinha beijado na praia, que ele a tinha afastado, que quando tentou contar a verdade, minha família o sentou e chamou aquilo de teste de lealdade, até ele parar de discutir. Escreveu que passou anos se sentindo culpado por ter me deixado sozinha naquela casa. Escreveu uma frase que vou guardar para sempre. Você nunca foi difícil de amar, Marlene. Você só foi cercada de gente que achava útil fingir que você era. Foi aí que chorei. Não pelo Rafael, nem mesmo realmente pela Bruna. Chorei pela menina de 25 anos na pia da cozinha, que foi chamada de fracassada e acreditou, e que não tinha um Rafael nem um caderno, nem ninguém que guardasse os originais. Quando terminei, Rafael me perguntou o que eu queria fazer. Não o que eu conseguia dar conta, o que eu queria. E dessa vez descobri que eu tinha uma resposta. Não queria um bate-boca. Não queria armar para ninguém, nem enganar ninguém. Tinha assistido minha família usar o drama como arma a vida inteira, e eu não ia entregar o meu drama para elas. Eu queria a verdade dita em voz alta, uma vez numa sala que elas não pudessem controlar, com todo parente que já tinha rido naquela mesa de sobremesa sentado ali para ouvir. Então é isso que a gente vai fazer, disse o Rafael. Fechou o caderno. A gente não mente. A gente não emboscar ninguém. A gente só para de proteger elas da verdade. Perguntei se ele tinha certeza. Ele ainda não tinha se casado com nada disso. Ainda podia escolher uma vida mais tranquila. Ele olhou para mim por um bom tempo. Depois disse: Eu não me apaixonei por uma mulher que mantém a paz. Eu me apaixonei por uma mulher que mantém crianças de estranhos vivas no pior dia da vida delas, e fica calma fazendo isso. Só estava esperando você apontar essa calma para as pessoas certas. Acho que foi nesse momento que realmente acreditei que ia sobreviver a isso. O áudio. Isso. Faltavam 2 eventos antes do casamento, um churrasco de família e o jantar de ensaio. Eles não sabiam que o áudio existia. Não sabiam do caderno, nem da filmagem da Tainá, nem da carta do Diego. Achavam que eu ainda era a garota que corta o bolo em quadradinhos e não diz nada. Não sabiam que a gente sabia. 4 dias depois, minha mãe ligou. A voz dela era: Filha Marlene, benzinho, a gente quer fazer um churrasco antes do casamento. Uma chance de todo mundo se reunir e curar como família. Curar. Minha mãe usou a palavra curar. Eu sabia exatamente o que era aquele churrasco. Era um palco. Era o palco da Bruna, construído pela minha mãe com 30 parentes de plateia. Queriam mais uma chance antes de o casamento travar as coisas de vez. Para lembrar todo mundo quem era a filha frágil e quem era a prática. Para alinhar a história. Quase disse não. O reflexo antigo voltou forte e rápido. Evita. Passa longe. Não faz cena. Falei pro Rafael que não achava que conseguia entrar naquele quintal. Ele não discutiu, só disse: se a gente não for, elas vão poder contar a história sem a gente na sala de novo. Fazem isso há 13 anos. Depois mais suave. Mas se você não consegue, a gente não vai. Isso é você quem decide, não eu. E com certeza não elas. Fiquei com aquilo por um bom tempo, e pensei naquele bolo, em cada festa de família, em que fiquei parada na mesa de sobremesa com uma faca, cortando quadradinhos iguais, mantendo as mãos ocupadas para ter um motivo de não levantar os olhos. Cortar bolo sempre foi meu esconderijo. Falei: a gente vai, mas dessa vez eu não corto o bolo sozinha. Rafael sorriu. Não era um sorriso feliz, era o sorriso de um homem confirmando um plano. Aquela semana antes do churrasco foi a mais estranha da minha vida. Fui trabalhar. Conferi a temperatura de pacientinhos e li histórias para eles e contei coisas calmas e verdadeiras para os pais deles. E por baixo de tudo isso corria uma segunda corrente. A certeza de que eu estava prestes a fazer a única coisa que fui treinada desde o nascimento a nunca fazer. A gente não ensaiou discursos. Fizemos um único acordo e falamos ele 2 vezes em voz alta para ele resistir. Não íamos mentir. Não íamos armar para ninguém. Não íamos performar. Íamos simplesmente parar de ser as pessoas que mantinham os segredos da família confortáveis. Se elas quisessem manter os segredos depois disso, iam ter que fazer isso sozinhas, na frente de todo mundo, com as próprias mãos. Na manhã do churrasco vi o Rafael se vestir.
Ele pegou o celular, o áudio salvo em 3 lugares, e deslizou ele para o bolso interno do paletó. Deu um tapinha nele, uma vez, como quem confere se levou a chave. Fomos de carro até a casa dos meus pais, a mesma casa de tijolinho, a mesma rua tranquila. Dava para ouvir a festa antes de ver ela, risada, porta de tela batendo, a voz da minha mãe ecoando. Rafael pôs a mão sobre a minha, no console do carro. Seja lá o que acontecer aí dentro, ele disse, você não vai lidar com isso sozinha nunca mais. A gente contornou a lateral da casa. Ele empurrou o portão do quintal e 30 rostos se viraram para olhar para a gente. Antes de eu te levar de volta para aquele quintal, o que você acha que o Rafael foi buscar dentro do paletó? Me conta seu palpite agora, nos comentários antes de você ver. O churrasco parecia exatamente com todo o churrasco da minha infância. Mesas dobráveis na grama, um cooler, meu pai na churrasqueira com um avental que alguém tinha dado de presente piada uma década atrás. Velas de citronela mesmo sendo dia claro. E a mesa de sobremesa perto da cerca do fundo, com um bolo de festa em cima. Cobertura branca me esperando. Claro que estava me esperando. Na primeira hora nada aconteceu. E isso já era uma pressão em si. Parentes me abraçaram. Uma tia disse que eu estava magra, o que na minha família é ao mesmo tempo insulto e elogio. Minha mãe flutuava entre as mesas, radiante. Meu pai virava hambúrguer e aceitava elogio por virar hambúrguer. Bruna chegou atrasada, sempre chega atrasada. Entrou pelo portão com um vestido chamativo, e o quintal se virou para ela do jeito que um campo de flores se vira para o sol, e viu o rosto da minha mãe se abrir todo. Bruna me abraçou primeiro. Já cheirava a vinho. Marlene, disse no meu ouvido, calorosa como sempre, semana grande. Você deve estar arrasada. Depois se afastou e me olhou com uma simpatia enorme. Você parece cansada. Estou bem, Bruna, falei, e fui até a mesa de sobremesa, peguei a faca e comecei a cortar o bolo. Quero que você entenda que dessa vez eu não estava me escondendo. Eu estava escutando. Rafael estava a uns 6 metros dali, perto da mesa dos meus pais, um copo de limonada na mão, sem beber. A gente não tinha feito um plano com etapas. Tinha feito um plano com uma única regra. Não íamos começar nada, só finalmente, não íamos mais protegê-los de si mesmos. Levou uns 40 minutos para Bruna. Ela já tinha uma pequena plateia, o lado da sobremesa do quintal, facilmente uns 30 com alcance de ouvido. Meus pais na mesa deles, logo atrás do Rafael. Ela atravessou a grama com um copo de vinho fresco. Caminhou até o Rafael e fez o movimento. A inclinação, a mão deslizando no antebraço dele, o pescoço torto. E aí, alto. Alto bastante para ser pro bolo, alto bastante para todo parente que já tinha rido antes. Ela disse, você podia arrumar coisa melhor que ela, sabia. Podia mesmo. Me liga quando descobrir isso. E meus pais riram. Esse é o momento do começo dessa história. Essa é a 8ª vez. Agora você já sabe tudo o que estava por trás dela. 13 anos, uma fita azul numa gaveta, um rapaz chamado Diego num ancoradouro, um áudio assegurando a faca. Senti a máquina antiga dentro de mim ligando. Continua cortando, quadradinhos iguais. Não levanta os olhos. Não faz cena. E, pela primeira vez em 34 anos, larguei a faca. Larguei ela na mesa. O barulhinho fez algumas pessoas olharem. Rafael pousou o copo. Não parecia bravo. É nisso que eu continuo pensando. Tinha aquele jeito de quando ele está prestes a ensinar alguma coisa difícil e verdadeira. Deu um passo para trás, o suficiente para a mão da Bruna cair do braço dele no ar, e passou por ela, passou pelo bolo, direto até a mesa dos meus pais. Enfiou a mão no paletó e tirou o celular. Só isso, um celular. Ouvi um parente atrás de mim soltar o ar, e entendi que o quintal inteiro tinha estado prendendo a respiração. Por um segundo suspenso, acho que todo adulto naquele quintal se preparou para outra coisa. Não sei para o quê, algo alto, algo com temperamento. Minha família sempre acreditou que o perigo numa sala é a pessoa que finalmente levanta a voz. Nunca os 8 anos quietos que fizeram ela levantar. Então, quando Rafael simplesmente pousou um celular na mesa, o quintal não relaxou. Ficou confuso. Um homem calmo é genuinamente assustador para gente que só sabe se defender de gente barulhenta.
Ele não tocou nada ali. Pôs o celular virado para baixo na mesa dos meus pais, do lado do prato do meu pai, e manteve a mão em cima. Depois falou, e a voz de professor dele saiu sem subir nada. Bruna, quero te perguntar uma coisa, e quero que todo mundo aqui ouça sua resposta. Quando você diz coisas assim para mim, na frente da Marlene, na frente de todo mundo aqui, o que exatamente você está fazendo? O quintal ficou quieto. Bruna riu, mas a risada teve um tremor. Ai, relaxa, ela disse. É brincadeira, sempre é brincadeira. É a 8ª brincadeira do ano, disse o Rafael. Eu contei, a Marlene também conta. Então estou perguntando, o que é isso? E vi minha irmã buscar a ferramenta. A mesma ferramenta, aquela que sempre funcionou a vida inteira dela. Se endireitou. Deixou os olhos marejarem um pouco. Virou para a plateia, não para o Rafael, para a plateia, e disse, numa voz de repente pequena e corajosa: Tá bom. Vocês querem a verdade na frente de todo mundo? É um teste de lealdade. Eu, mamãe e papai, a gente faz isso. Sempre fez. A gente testa os homens que entram nessa família para garantir que são sólidos, para garantir que não vão machucar nossas meninas. Eu estava testando o Rafael pela Marlene, porque eu amo minha irmã. E o quintal soltou o ar. Vi acontecer. Vi 30 pessoas decidirem se sentir aliviadas. Minha mãe se levantou. Isso mesmo, disse, calorosa, pousando a mão no ombro da Bruna. É uma tradição de família. A gente devia ter explicado. Rafael Benzinho, você passou. Meu pai balançou a cabeça olhando para o próprio hambúrguer. Melhor saber que o homem é sólido, falou. Nenhum mal feito. E assim parentes riram baixinho. Um tio comentou que toda a família devia fazer isso. A pressão quebrou e o calor voltou a fluir, e em 30 segundos eu tinha sido, calada e habilmente, transformada de volta no problema. A sensível, a que deixou o noivo tornar tudo estranho, a que nem conseguia aceitar um elogio sobre a própria lealdade. Ouvi começar ao meu redor. Uma tia murmurou que o Rafael era meio intenso, né? Um primo riu e disse que casamento deixa todo mundo maluco. Alguém perguntou animadamente se o bolo já estava pronto para cortar. A história estava se remontando em tempo real, e eu estava sendo encaixada de volta no meu lugar dentro dela. E a coisa terrível, a coisa que eu preciso que você entenda, é o quanto foi bom por meio segundo, o quanto foi quente ser dobrada de volta para dentro da família, mesmo sendo ainda o problema. É essa a armadilha. É assim que elas te prendem. Fazem do pertencimento e do silêncio o mesmo casaco, e mantêm ele aberto e lá fora está frio. Senti isso puxando em mim. A corrente de 13 anos, forte. Sorri. Pega a faca de volta. Deixa pra lá. Não faz cena. Mas o Rafael não discutiu. Não levantou a voz. Não tirou a mão de cima do celular. Só esperou a risada morrer. E aí perguntou mais uma coisa, com calma, quase gentilmente. Dona Corina, é uma tradição linda. Há quanto tempo a família faz isso? O sorriso da minha mãe vacilou. Só um instante. Ah, anos, disse. Anos e anos. Então vocês testaram os outros namorados da Marlene também? Disse o Rafael. O Diego, por exemplo. O quintal não sabia o que aquele nome significava, mas minha mãe sabia, e a Bruna sabia. Vi o copo de vinho ficar parado na mão da minha irmã. Acho, disse o Rafael, pegando o celular de volta e deslizando ele para o paletó, que essa é uma conversa para o jantar de ensaio, com todo mundo lá, incluindo as pessoas que podem confirmar como essa tradição realmente funciona. Olhou para o meu pai. A gente se vê na sexta. Estendeu a mão para mim, eu segurei. A gente atravessou o portão e atrás de nós o quintal explodiu naquele barulho confortável de uma família concordando com ela mesma. Bruna nos viu ir. A última coisa que eu vi antes do portão fechar foi o rosto dela. Estava sorrindo. Achava que tinha vencido. Achava que tinha acabado. Não tinha acabado. O jantar de ensaio foi num restaurante com salão privativo, mesas longas em formato de U, umas 40 pessoas, família dos dois lados. A noite antes do casamento. Minha mãe tinha planejado aquilo, lá atrás, quando ainda achava que estava planejando uma coroação. Cartões de lugar, ordem de brinde. Ela tinha construído aquela sala, e a gente deixou. Deixamos ela ter a sala exatamente do jeito que queria. Porque uma sala que minha mãe controla é uma sala onde minha mãe se sente segura,
E eu finalmente tinha aprendido que o momento mais perigoso para uma mentirosa é o momento em que ela se sente segura. O jantar foi servido. As taças, cheias. Meu pai se levantou e fez um brinde curto e rouco sobre família ficar unida, e todo mundo aplaudiu e ele ficou satisfeito. Depois a Bruna se levantou. Tinha uma taça na mão e aquele olhar corajoso e marejado já carregado. Ia se antecipar. Ia contar a história do teste de lealdade primeiro, nos termos dela. Transformar aquilo em algo charmoso antes que alguém pudesse transformar em outra coisa. Só quero dizer, começou, que ser irmã mais velha significa proteger a irmã caçula, mesmo quando ela não entende isso. Nossa família tem uma tradição, a gente, eu me levantei. Minha voz não estava alta, mas eu tinha passado a vida em salas silenciosas, e uma voz baixa ecoa numa sala silenciosa. Senta. Eu também queria falar sobre a tradição. Ela piscou. A sala se remexeu. A mão da minha mãe foi até o próprio pescoço. Eu não gritei. Quero que você saiba disso. Tudo o que estou prestes a descrever, eu disse na voz que uso para dizer a uma criança assustada que a agulha só vai doer um segundo. Por 13 anos, eu disse, essa família teve uma história sobre mim. Que eu sou a sensível, a prática, a que não consegue segurar um homem. Hoje eu queria tocar para vocês de onde essa história realmente vem. Olhei para o Rafael. Ele tirou o celular, pôs na mesa e tocou o áudio. A voz da Bruna encheu o salão privativo. Gentil, bêbada, certa? Eu te quero desde o dia em que ela me apresentou. Ela é uma menina doce, mas pequena. Não existe teste. A propósito. Você sabe disso, né? Nunca existiu. Eu só quero que você pare de se desperdiçar com ela. Não existe teste. Nunca existiu. A sala não respirou. Vi aquilo atravessar 40 rostos. Vi a mão de uma tia subir devagar até a boca. Vi dois primos se olharem, depois olharem, bem deliberadamente, para baixo, para a mesa. Vi um parente mais velho, um homem que tinha rido naquela mesa de sobremesa por 30 anos, ficar completamente pálido. O áudio tinha 40 segundos. Desfez uma década em 40 segundos, porque aquela década só tinha se mantido de pé com risada. E você não consegue rir da voz da sua própria filha dizendo: não existe teste, nunca existiu. Bruna se moveu rápido. Eu tava bêbada, disse, com uma risada que saiu rachada. Tá bom, eu tava bêbada, nem lembro disso. Vocês não podem usar um áudio de bêbada contra alguém, isso é loucura. Desliga isso, disse meu pai. Não pra mim pra sala, desliga, isso é privado. Já parou, pai? Eu disse. Era só isso mesmo. Ela tá distorcendo tudo, falou a Bruna pra sala, rápida, luminosa, buscando a velha máquina. A Marlene sempre fez isso. Ela pega uma ideia na cabeça e constrói um caso inteiro em cima. Sempre fez isso. Pergunta pra mamãe. Pergunta pra qualquer um aqui. Eu vou perguntar pra mamãe daqui a pouco, eu disse. Continua. Mas a Bruna não tinha um continua. Tinha um começo. E tinha um sorriso. E sempre tinha contado com a sala para completar o resto. A sala não estava fornecendo nada naquela noite. E então a Tainá se levantou. Minha prima Tainá, que filma essa família há anos e nunca uma vez foi questionada sobre nada. Tinha o celular na mão. Eu tenho uma coisa da praia, disse. E a voz dela tremeu, mas ela não sentou. De muito tempo atrás. Ninguém sabia que eu estava gravando. Acho que as pessoas deviam ouvir. Tocou. Áudio de 13 anos atrás, com chiado, inconfundível. Bruna, jovem, à vontade, certa, relaxa. Se alguém ficar estranho com isso, a gente só fala que foi um teste para Marlene. As pessoas adoram isso. Faz elas parecerem os mocinhos. 40 pessoas sentadas num salão privativo, ouvindo minha irmã, uma década mais nova, explicar o truque. Isso tá fora de contexto, disse a Bruna. A voz dela tinha perdido a música. Tainá sua. Isso tá fora de contexto. Então deixa eu te dar o contexto, eu disse. E li para eles a carta do Diego. Li a parte do ancoradouro. Li a parte em que minha família sentou um garoto de 25 anos assustado e chamou o que minha irmã fez de teste de lealdade até ele parar de discutir e ir embora. Li a última linha. Você nunca foi difícil de amar, Marlene. Você só foi cercada de gente que achava útil fingir que você era. Quando terminei, pousei a carta e olhei para minha mãe. Mãe, eu disse, o Rafael te fez uma pergunta lá no churrasco e você não respondeu. Então eu vou perguntar aqui.
onde todo mundo pode ouvir. Há quanto tempo essa família faz teste de lealdade? Me dá um ano, me dá um outro marido em quem isso já foi feito. A sala se virou para minha mãe. E minha mãe, que teve resposta para tudo nos últimos 59 anos, abriu a boca e nada saiu. Olhou para o meu pai. Meu pai olhou para o prato. O silêncio se esticou até virar a coisa mais alta daquela sala. Não existia tradição nenhuma. Nunca tinha existido tradição. Existia uma palavra teste que minha família tirava de uma gaveta toda vez que a Bruna pegava alguma coisa. Do jeito que se tira um porta-copo para a mesa não manchar. Se você já foi aquela pessoa chamada de sensível demais por notar a verdade, espero que hoje você finalmente acredite em si mesma. Me conta nos comentários sobre o momento em que você parou de duvidar do que tinha visto. E então a Bruna fez a coisa que eu nunca vou esquecer. A coisa que encerrou tudo. Ninguém estava atacando ela. Todos tínhamos parado de falar. Só estávamos deixando o silêncio ficar ali, e a Bruna não conseguia suportar o silêncio. Precisava ser o sol de toda a sala a vida inteira. E a sala finalmente tinha escurecido e ela não aguentava aquilo. Se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Tá bom, gritou. Tá bom, vocês querem a verdade? Sim, não existe teste nenhum, idiota. Nunca existiu, mas olha para ela, e olha para mim. Eu tinha tudo e perdi tudo. Meu casamento, minha casa, tudo. E ela fica com o homem bom e quieto e o casamento e a vidinha inteira. Eu? Eu tenho que só ficar assistindo isso? Eu mereço mais do que o que eu tenho. Eu mereço ele. Eu sempre mereci mais do que ela. O som daquilo. Minha irmã, numa sala com 40 parentes, gritando que merecia meu noivo porque a própria vida dela tinha decepcionado ela. Ninguém obrigou ela a dizer aquilo. A gente tinha ficado em silêncio. Ela se enforcou com a própria voz na frente de cada pessoa, cuja risada já tinha sustentado ela. Ninguém riu dessa vez. Meu tio se levantou da cadeira e caminhou até o fim da mesa e ficou em pé atrás de mim e do Rafael. Não disse nada grandioso. Só pôs a mão no meu ombro e ficou ali do meu lado, onde todo mundo pudesse ver. Depois minha tia moveu a cadeira. Depois dois dos meus primos. Depois a Tainá. Um por um, quietamente, as pessoas naquela sala se levantaram ou viraram a cadeira e escolheram. Não foi dramático. Ninguém fez discurso. É isso que eu quero que você imagine, se você imaginar alguma coisa disso. Não gritaria, não é filme, só cadeiras, só o pequeno som de madeira de pessoas, num restaurante comum, decidindo, depois de muito tempo, para que lado iam ficar de frão, nem um pouco. Notei, sem raiva. Uma pessoa que passou 30 anos confortável nem sempre tem dentro de si ficar desconfortável por você. Eu finalmente tinha aprendido a parar de esperar por quem não se movia. Minha mãe estava chorando, performando aquilo, acho, mesmo ali. Mas ninguém estava olhando para ela fazer aquilo. Meu pai disse meu nome uma vez, baixinho. Marlene. Só o meu nome, como uma porta que ele esperava que ainda estivesse aberta. Olhei para ele por um momento. Depois peguei a carta do Diego e o Rafael pegou o celular dele, e a gente saiu enquanto a sala ainda estava se rearranjando em volta da verdade. Pela primeira vez na minha vida inteira, uma sala tinha ficado em silêncio por minha causa, e não para voltar a me ignorar. Silêncio porque, finalmente, estava escutando. Rafael e eu nos casamos na tarde seguinte. Foi pequeno. Mudamos tudo para o jardim de uma amiga naquela manhã, com 11 telefonemas e um arco emprestado. Meus pais não estavam lá. Bruna não estava lá. Tainá foi minha madrinha. Meu tio me levou pelo curto corredor de grama. Diego Almeida mandou flores com um cartão que dizia só: consegui sair. Que bom que você também conseguiu. A gente não convidou meus pais e não vamos convidar. 3 semanas depois, minha mãe mandou uma única mensagem. Não dizia desculpa. Dizia: espero que você esteja feliz depois da cena que você fez no seu próprio jantar de ensaio. Essa família não fala essas coisas em público. Li uma vez, depois pousei o celular e não respondi. E senti nada desabar, nenhuma culpa, nenhum puxão, só um fechamento quieto e limpo, como uma porta que finalmente se encaixa no batente. Não falo com meus pais nem com minha irmã desde então. Tem gente que vai te dizer que isso é triste. Não é.
Triste é 34 anos acreditando que você é a filha que não pode ser amada. Isso aqui é só silêncio. Existe uma diferença, e eu tive que perder a família inteira para aprender ela. As pessoas me perguntam se sinto falta delas. Eu conto a verdade, que é complicada. Não sinto falta dos churrascos, nem da mesa de sobremesa, nem da aritmética cuidadosa de ser a forte. Não sinto falta de ser manejada. Mas às vezes sinto falta da família que eu achava que tinha, aquela unida, barulhenta, orgulhosa, antes de eu entender que ela nunca chegou a existir de verdade. Que eram 30 pessoas combinando em silêncio de não olhar para a mesma coisa. Dá para sentir luto por uma coisa que nunca foi real. Eu senti. E depois parei. Aqui está o que eu sei agora. A minha vida inteira, minha mãe me disse uma frase: Você dá conta, Marlene. Ela usava aquilo como uma coleira. Por 34 anos eu deixei ser uma coleira. Mas acontece que a frase era verdadeira. Só não descobri o que ela significava até parar de usar para engolir as coisas e começar a usar para pousá-las. Eu dou conta, eu dei conta. Tem uma faca de bolo em algum lugar na gaveta da cozinha da minha mãe. A vida inteira, aquela faca foi onde eu ia me esconder. Cabeça baixa, quadradinhos iguais, mantendo a paz. Eu não corto mais bolo em silêncio. Não por ela, não pela Bruna, não por ninguém. Eu sou a Marlene, tenho 34 anos, e finalmente pousei a faca.